Hoje passou-me numa qualquer literatura, ouvi o nome de Dostoiévski e fez-me ir às memórias mais profundas, não que tenha muita memória, porque já não me lembro efetivamente da história do seu livro O Idiota. Mas parece-me que a abordagem, tanto quanto recordo, era exatamente sobre a questão da bondade e, agora na minha interpretação, das pessoas que são boazinhas e se isso reflete na prática do bem ou se por alguma razão pode refletir-se também na prática do mal. Parece-me que ambas as coisas podem ser possíveis, mas o que é certo é que numa primeira análise nós não conseguimos desenvolver ideias e concepções das coisas, ou seja, por exemplo, da bondade, sem pensar ou sem pôr em oposição ou em contradição a maldade. Pois só aí é que podemos fazer algum exercício mental e de pensamento no sentido do que é o bem e o que é o mal, ou seja, também mais minuciosamente, como me interessa agora aqui refletir, entre a bondade e a maldade. Será que uma pessoa que é muito boazinha, que pratica só o bem, que não diz não aos outros, que, enfim, aquilo que nós chamamos de pessoas boazinhas, são efetivamente, no sentido da análise deste conceito que vai de um limite da bondade ao extremo, por outro lado, da maldade máxima, ou da bondade máxima para o mal na sua magnitude, poderá ser boa, primeiro começando pelo bem, poderá ser boa sem fazer uma verdadeira introspeção relativamente aos seus interesses pessoais? Será que ela não está a pensar ter sempre um reconhecimento? Será que ela não se sente bem por ser tratada como uma pessoa boa, ver o mundo bem? Será que ela está a fazer uma análise profunda da realidade? Ou seja, essa pessoa que quer ser sempre boazinha ao praticar o bem, ao fazê-lo, fez uma análise suficientemente abrangente que possa dizer assim, mas vê-se isso, por exemplo, nos comportamentos educacionais, não é? Nós, se tivermos sempre a dizer aos nossos filhos, ok, está tudo bem, meu filho, isto é assim, etc, etc, com certeza que não vamos ser muito bem-sucedidos na educação. Se vamos ser bonzinhos sempre, o filho quer isto, a gente faz, o filho quer aquilo, a gente faz. Portanto, se não soubermos dizer não, a consequência dessa prática, ou seja, se formos bonzinhos demais, ou minorarmos o ser mau, agressivo, etc., vamos ter certamente aqui um problema de discernimento da realidade. É fácil, na regulação da vida, nós termos vários setores, que autorregula-se, não é o indivíduo em si, e mesmo dentro de nós também tem que haver uma autorregulação. Se não houver a autorregulação dentro dos nossos processos mentais, também dificilmente vamos conseguir uma autorregulação do sistema da vida. A nossa própria vida interna e interior, o nosso desenvolvimento mental e cognitivo, está sempre sujeito a esse tipo de regulamentação. Portanto, poderia dizer que uma pessoa inteligente pode até não ter discernimento, porque não lhe interessa, pela simples razão de que não tem um cérebro flexível. O pensamento está ligado profundamente àquilo que traz da genética, da epigenética sobretudo, ou seja, da modificação do modo ou da utilização que fez dos seus genes, ele faz,
ou os pais fizeram, os avós e por ali fora, que já vem com um peso de carga relativamente grande, e isto não tem a ver propriamente com o pensamento. O pensamento é um bocadinho diferente. Mas essa abordagem eu já o faço numa outra reflexão. Agora aqui, onde eu quero de facto refletir, é sobre estas situações. É se de facto as pessoas que são muito boazinhas podem estar a fazer práticas do mal. E as pessoas muito más, eventualmente por efeitos perversos, mas no sentido contrário, pode resultar dessas práticas do mal relativamente coisas boas, não é? Há muitos exemplos, não vou perder tempo a dar esses exemplos. Uma pessoa com algum treino e com alguma vontade de aprofundar os problemas facilmente chega a essa razão, não é? Muitas vezes até na própria consciência que temos da vida, quando existe ou chegamos a um limite tal de sofrimento, etc., podemos, enfim, achar que é melhor matar. Portanto, o ato em si não é um ato de maldade ou de bondade, mas tem a ver com aquilo que pode estar certo ou pode estar errado, que é outra noção que está muito próxima do bem e do mal, desta questão do discernimento sobre as coisas. Há pessoas que há mentes que conseguem ter maior discernimento sobre as realidades porque têm uma mente mais flexível do que outras. O pensamento ideológico é um pensamento, e o pensamento de grupo, em meu entender, é sempre um pensamento que inibe, de certo modo, o desenvolvimento do próprio pensamento, o desenvolvimento mental, não é? A pessoa fica mais agarrada, não tem curiosidade, dificilmente, ou facilmente, se quisermos, faz inferências, ou vê uma pessoa qualquer que não gosta de duas ou três coisas e depois generaliza, facilmente passa para noções de branco ou preto, as coisas ou estão mal ou estão bem, e a realidade não é bem essa. A realidade, quando a gente a procura, é muito complexa, tem muito a ver com a interação entre a cognição e o ambiente, não é? Ou seja, eu, para desenvolver os meus processos cognitivos, estou sempre sujeito ao ambiente e essa interação é sempre fundamental. Tenho que ter capacidade crítica, tenho que ter flexibilidade, ou seja, devo procurar ter um cérebro o mais flexível possível para não embarcar de imediato em definir uma pessoa que seja boazinha, que merece todo o respeito, com certeza, e merece toda a nossa atenção e carinho e até compreensão, mas temos que alertá-la para que essa sua bondade, que até pode ser genuína, intrínseca, até é, mas pode ser pelas próprias limitações que tem em termos do seu próprio cérebro, ser pouco flexível e poder entender que umas vezes temos que ser mais ríspidos do que outras, que não podemos ser sempre bonzinhos, que quando defendemos uma determinada situação, ela tem que ser analisada, e voltamos sempre ao mesmo das minhas intervenções. Tem que ser sempre analisada com mais profundidade, com mais flexibilidade, com mais curiosidade, com mais capacidade para lermos, não é bem lermos, é estarmos no papel dos outros, mas verdadeiramente, autenticamente. Agora, se nós só queremos estar num determinado lado da balança, então os bonzinhos são aqueles que nunca praticam, não matam, não vão para a guerra, não fazem isto, mas o problema é que todos nós somos impulsionados na nossa vida e realizamos
grande parte da realização, que é isto que interessa, dos nossos atos, tem que ser contextualizados no ambiente em que estamos. Ora, a mim, quando fui para a guerra, puseram-me uma arma na mão, começaram por me condicionar ao longo do tempo e ao longo dos anos, começaram-me a condicionar ideologicamente que Angola é nossa, por exemplo, uma vez que eu vivia em Angola, começaram-me a condicionar pela noção que devo defender a minha pátria desta ou daquela maneira. Enfim, depois condicionaram-me que não poderia sair do território angolano ou do território português sem ter cumprido o serviço militar e, perante estes condicionais ou esta minha circunstância no ambiente em que vivia, sem mais nem menos e sem dar conta, eu fui treinado, puseram uma arma na mão, enfim, tentaram fazer aquilo que se chamam os métodos de integração em grupo para nos despersonalizar, que às vezes têm o efeito contrário e até nos vão personalizar mais tarde, vão nos dar características de dignidade, de trabalhar em grupo, etc, etc. Não é? O caso dos exercícios militares, que de qualquer modo já tinha sempre um espírito de grupo. Quer dizer, por um lado havia o baixarmos a garimpa quase totalmente ao ponto de ficarmos todos nus, cabelo cortado, portanto despersonalizados, mas em simultaneamente tinha o efeito também contrário, que era para começarmos a trabalhar em grupo, em ver que não estamos sozinhos, em termos que nos ajudar uns aos outros, enfim, de certo modo, mesmo os maus, que às vezes eu vi muitos maus transformarem-se em bons e vi muitos bons transformarem-se em maus, em momentos cruciais da vida. Portanto, para não tirar muito tempo, e para estas minhas reflexões sobre as coisas no dia de hoje, por esta razão de me lembrar do Idiota de Dostoiévski, não sei a carga d'água, lembrei-me deste conceito ou da filosofia que Dostoiévski trabalhava em todos os seus livros. Não li muitos, mas li alguns quando era sempre muito jovem. Eu li muito quando era jovem. Depois deixei de muito tempo ler, exatamente porque a questão da sobrevivência da família e levou-me por outros caminhos e as mudanças que tive que ter em minha vida quando saí de Angola e pretendia levar uma vida académica e depois tive que ir para Portugal e tive que ganhar dinheiro e levei uma vida académica e intelectual no sentido para desenvolver muito conhecimento e muita informação, trabalhar essa informação. Fui para outro caminho e comecei a fazer negócios e, enfim, fui por um caminho completamente diferente. Mas, de qualquer modo, ocorreu-me aqui, também por razões muito próximas minhas, de pessoas que me estão muito próximas, que ao tentar ser boazinhas e a defenderem só essas situações bonzinhas e depois quando o outro, por alguma razão, tem comportamentos que elas não entendem que são bons comportamentos e catalogam logo essas pessoas e excluem-nas totalmente da sua esfera de considerar as pessoas boas ou más. Então passam de pessoas más, ou passam não, ou nunca deixam de ser pessoas más, porque quando praticam um determinado ato ou se expressam de uma determinada maneira, os bonzinhos, aqueles bonzinhos, dizem assim, pois, mas esse é um mau, esse é um bandido, esse é não. Não, a vida não é assim, a vida não é preto e branco, eu insisto, a vida não é em preto e branco. E é preciso sempre ter em consideração a circunstância em que estamos envolvidos e o que isso
nos faz, se quisermos, em termos pragmáticos, em termos objetivos, sermos bons ou maus para o desenvolvimento da humanidade. É esse equilíbrio, continuo a insistir nas minhas reflexões, que é esse equilíbrio de ponderação, que é esse equilíbrio das pessoas para não serem imediatistas nos seus julgamentos, que é o equilíbrio que é dado em termos políticos por uma convergência dos sistemas em termos, digamos, reformistas, sucessivamente reformistas, e íamos praticando. Por acaso estava a olhar agora aqui para o lado e tenho aqui um livro que é A Sabedoria da Tartaruga, sem pressa, mas sem pausas. Portanto, é esta situação de irmos sem pressas, mas sem pausas. Portanto, sempre ao longo da nossa vida, a criar modos, a criar processos que nos permitam ponderar melhor as situações para podermos resolvê-las atempadamente. Pronto, e hoje fico-me por aqui nesta análise sobre a bondade, referindo 2 ou 3 coisas que penso que sejam importantes. Uma é que qualquer conceito que nós queiramos aprofundar, temos que ir sempre ao seu oposto. Temos que ir sempre para haver bondade, tem que haver maldade. Ora, se tem que haver maldade, tem que haver um espaço entre a bondade e a maldade, porque ela não podemos passar isto é mau, isto é bom, sem termos alguma continuidade, não é? Ora, ao analisarmos essa continuidade, essa linha de continuidade que existem entre 2 conceitos, ou se quisermos, ou abordar um deles, temos que refletir sobre o outro, e aí é que vamos encontrar, nessa análise, ou aprofundá-la, é que vamos encontrar os pontos de maior equilíbrio que permitem viver entre a bondade excessiva, de tão bonzinho e de que é mau, termos efetivamente comportamentos que sejam capazes de nos equilibrar para aquilo que são as questões de desenvolvimento, que é todos nós queremos, ou deveríamos querer, praticar o bem e não o mal. Essas noções nós temos, como temos a noção do bonito e do feio, e como temos todas as outras noções que queiramos desenvolver. Muito obrigado.